Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma entrevista especial aqui do Mês das Mulheres, né? Em parceria com o movimento Human in Mind. E hoje eu estou aqui com a Claudiana Souza, certo? Que é a coordenadora de desenvolvimento sustentável da Anglo América, indicada aí pela nossa amiga Karen. Claudiana, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast A Mineração. Obrigada, Johnny. Obrigada a você, você e a Karen aí pelo convite. É uma honra poder participar desse podcast. Então, só tenho a agradecer vocês aí pelo convite. Agradecemos nós, né? Claudiana, fala para a gente um pouco sobre sua trajetória, né? Você falou que é de Belo Horizonte, você é mineira, torce pro Galo. E como é que fala um pouco da sua vida pessoal e como é que você chegou na mineração? Não, tá ótimo. Só um ponto, porque o sotaque é mineiro, mas a naturalidade é do Rio Grande do Norte. Eu nasci Olha, em Açu, olha Rio Grande só, do Norte. conheço a sua. Exato. Eu nasci em Açu, meu pai na época trabalhava numa região, em Açu, mas a minha família é toda de Minas e o sotaque não deixa enganar que é mineiro. Exato, O sotaque mineiro, nordestino. né? Exato. Mas a minha trajetória na mineração ela começou assim, de forma natural, porque grande parte então da minha infância e juventude foi numa cidade aqui do interior de Minas, cidade chamada Arcos, cujo forte é a extração de calcário. Então, meu Exato. pai trabalhou na mineração durante vários anos, vários familiares continuam trabalhando, então eu sempre tive esse contato aí com a realidade da mineração. Só que meu caminho específico para chegar à mineração começou pela área acadêmica. Então, eu formei em ciências biológicas e sempre fui apaixonada aí pelas questões de meio ambiente, por educação. E aí, ao finalizar a graduação, eu senti que ainda precisava fortalecer aí mais os meus conhecimentos, então segui aí para um curso de doutorado e pós-doutorado na Universidade de São Paulo, também com foco nas questões ambientais. E aí, durante essa jornada de estudos, aí eu senti aí uma necessidade muito grande de ver se tudo aquilo que a gente aprende na academia, ela acontece na realidade, né? Nem sempre tudo parece fácil quando a gente está dentro da universidade, então eu senti essa necessidade de ver o que era possível aplicar na prática. E aí cheguei à conclusão que realmente eu precisava levar esse conhecimento aí para o setor privado e um excelente, que é na verdade, um laboratório, né? Eu acho que as empresas, e principalmente as empresas de mineração, eu falo que é um laboratório aí para pesquisa, onde a gente tem a oportunidade de testar diferentes metodologias, usar inovação. Então, eu parti aí para buscar uma vaga aí no setor de mineração. E aí, com isso, mudou totalmente os meus planos aí, que caminhava tudo para uma área acadêmica, professor, pesquisa, e aí, com isso, mudou completamente os meus planos. Então, na época, a Anglo América ela estava implantando aí, estava em processo de implantação do Minas Rio, do projeto Minas Rio, e estava fazendo a implantação do mineroduto, que até então é o maior mineroduto do mundo, aí com 529 quilômetros. E eu pensei, nossa, desafios não vai faltar num projeto como esse para testar aí como área, o que a gente aprende na área científica é aplicado na prática. Então, participei de um processo na Anglo América, aí fui selecionada, entrei aqui na Anglo América como analista júnior, e aí foi esse momento aí que as portas se abriram mesmo para a mineração, e aí já tinha esse conhecimento, essa herança aí de família, de viver a mineração, mas foi a partir da entrada na Anglo América que realmente eu mergulhei aí nos desafios e principalmente nas oportunidades que a mineração traz aí para o setor, para as comunidades onde a gente atua, para a proteção ambiental. E aí, desde então, o ano passado completaram-se aí 11 anos que eu faço parte aqui da equipe de meio ambiente da Anglo América. Você falou aí nordestino, eu conheço demais lá a sua, rapaz. Você falou agora
me deu saudade lá, até porque eu sou de Campina Grande, lá da Paraíba, estudei na Federal de Campina Grande, então tinha aluno de tudo que era aquela região. Aí tinha um colega nosso lá da cidade de Apodi e outro de Açu. Tive a chance de conhecer esses dois locais muito bacanas mesmo. Em Arcos, hoje eu atendo uma mineração lá na área de planejamento. Realmente é uma região bem forte aí nessa área de mineração. Isso bastante ali. E Exatamente. você como trabalha nesse setor, né, de desenvolvimento sustentável, Claudiana, fala para a gente assim, o que é, né, sustentabilidade e como é que ela se aplica assim, na gestão ambiental. Então, sustentabilidade é um termo bastante amplo, né? A gente fala muito aí de sustentabilidade, e mais uma definição que eu gosto muito é realmente a busca pelo equilíbrio aí entre o desenvolvimento econômico, a preservação ambiental e o bem-estar social. Eu acho que sem esses três pilares, nós não conseguimos ser sustentáveis. E no contexto de gestão ambiental, isso significa adotar práticas que minimizem os impactos negativos, que promovam a recuperação aí de áreas, que aquilo que não possa ser evitado ou minimizado, que aquilo seja compensado e realmente a gente possa realmente compensar os impactos aí da mineração de uma forma responsável, de uma forma que realmente traga benefícios aí para todos que estão no entorno da mineração. Eu falo muito que a mineração, o impacto dela visual, ele é local, mas o impacto positivo que a mineração traz, ele é amplamente disperso, né? Então a gente sabe da importância da mineração, a gente não consegue hoje viver mais sem a mineração. Ela precisa acontecer, mas a gente precisa que ela aconteça de uma forma sustentável, onde todos saiam ganhando. A empresa, as comunidades, a sociedade como um todo e o meio ambiente também. Então, eu vejo muito nesse sentido aí a sustentabilidade associada à gestão ambiental. Realmente, como você falou, né, é um termo bastante amplo, mas é necessário para a da mineração. E eu sempre falo aqui no podcast que a mineração existe principalmente respeitando a vida das pessoas e ao meio ambiente. Se não tiver esses dois pilares junto com do meio ambiente, não é mineração. Exatamente. E Claudiana, como é que você conheceu o movimento Human in Mind? Então, eu conheci ele de forma muito natural. Então, a Anglo também tem suas metas de inclusão e diversidade, e várias pessoas começaram a participar do movimento, e a gente começou a conhecer aí através das divulgações. E aí, com isso, eu conheci também o movimento e sou uma defensora aí da importância desse movimento aí para as mulheres e para a gente ter uma mineração mais diversa, mais inclusiva, né, e com oportunidades para todos. Então, eu gosto muito do Humaine porque ele promove essas redes de apoio, né? Muitas vezes a gente fica achando que a gente está sozinho nas dificuldades e aí a gente fica sofrendo e às vezes o problema nosso é muito parecido, traz essa oportunidade aí de você conectar com outras pessoas, de você apoiar também e ser apoiado, né? Nessa jornada aí de inclusão. E participar tem sido uma experiência aí muito enriquecedora aí, em termos de aprendizado, de compartilhamento de experiências, muitas vezes de entender as dificuldades dos outros também, e se colocar também no lugar das outras pessoas, né? Então eu vejo esse movimento com muito bons olhos e com muito potencial de crescimento. Exatamente, né? É um movimento que a gente já conheceu aqui já há bastante tempo, né? Tão importante, principalmente fora do Brasil também, como ele é um movimento mundial, né? Na verdade. Aí, como é que você enxerga, Claudiana, os desafios que você encontrou no setor, né? Por ser mulher, né? Já que a gente está pegando esse gancho dos mês das mulheres, o que você poderia trazer para a gente nesse ponto?
Então, quando eu cheguei aqui na Anglo-América em 2013, eu me lembro bem, eu era uma das... Na área de meio ambiente sempre teve mais mulheres do que nas outras áreas, projetos, na parte operacional mesmo, mas mesmo na área de meio ambiente nós éramos poucas mulheres e dificilmente eu entrava em alguma reunião onde tinha mais de uma mulher na reunião. Normalmente era sempre a presença masculina que predominava nas reuniões, nas atividades, mas eu via isso como uma oportunidade também. Então, sempre de colocar a minha visão do assunto, sempre de colocar, sempre de forma muito com muito respeito, né, que eu acho que é importante entre ambas as partes. Então, foi um desafio, porque muitas vezes você fica achando que a sua percepção, a sua ideia vai ser menosprezada. Então, acho que um ponto muito importante é você não ter medo de colocar, né? Então, foi muito nesse sentido que eu vim trabalhando, de trazer esse olhar diferente, essa forma diferente de trabalhar para dentro da empresa. É claro que não falo que foi fácil, assim, porque a gente precisei aprender nessa jornada. Eu entrei na empresa com uma especialização. Eu tinha muita especialização técnica, mas não tinha experiência de empresa, né, do setor, não conhecia os desafios. E aí, sendo mulher, isso também é muito mais difícil ainda, porque você precisa aprender como se estar naquele ambiente, né? Então, isso foi muito aos poucos, isso acontecendo, buscando motivação em outras mulheres também, que já estavam presentes. E aí, hoje, eu vejo que foi uma jornada muito grande aí de crescimento dentro da empresa. E hoje a gente tem muito mais representatividade em todas as áreas. Realmente, né? A gente conversa muito sobre esses números crescentes, né, que o Money Mind traz todos os anos, mas está crescendo, mas precisa crescer ainda mais. É como você falou, a gente sempre fala aqui nos outros dos outros programas, né, que o lugar de mulher é onde ela quiser. E aí nós diremos que tenho certeza que o mercado está observando, né, isso também. E nessa questão pegando já um gancho, né? Você observa assim que, complementando o que você falou, na verdade, sobre como é que ele contribui, né, o movimento Human Mind para as áreas, né? Todas as áreas assim do setor feminino. Então, eu acho que o papel do Human Mind, ele é extremamente importante, justamente no sentido, eu acho que de dar força umas para as outras nessa jornada. Então, é um momento onde é um espaço onde as pessoas, é um espaço seguro, né? Um momento seguro onde as pessoas têm a oportunidade de colocar suas dificuldades, de colocar seus desafios dentro de cada setor que trabalha, e ele contribui de forma com que essas discussões sejam cada vez mais maduras, que essas discussões sejam cada vez mais profundas, e aí com isso a gente vai evoluindo. Então, é um espaço muito importante aí de trocas que eu considero assim, essencial. Tanto de trocas quanto de inspiração, de mostrar que a mulher ela não está sozinha aqui nesse ambiente, que ela não está sozinha dentro da empresa, que ela não está sozinha no setor onde ela trabalha. E, além do mais, é um movimento que inspira outras mulheres também a ingressar na mineração, né? Ela também contribui aí para as mudanças estruturais dentro da empresa, que aí muito disso, de trazer isso para dentro das empresas, de poder colaborar, aí, inclusive com as empresas que ainda não entraram ainda não têm aí as suas políticas de diversidade, de inclusão, que elas ingressem também. Então, acho que o movimento ele traz muito disso, de incentivar cada vez mais a criação dessas políticas mais justas e esses ambientes aí mais acolhedores. E aí a gente... cada vez que a gente vê uma mulher aí ocupando um espaço de liderança, um espaço maior, uma mulher feliz aí no seu ambiente de trabalho e querendo cada vez mais se desenvolver na mineração,
não é uma vitória só de uma, eu acho que é uma vitória de todas, né? Então a gente fica muito feliz aí quando cada uma traz dentro aí dos grupos de discussões, das reuniões, como que isso pode, como que é possível. E aí são essas experiências que fazem cada vez mais as mulheres quererem ocupar esses espaços. Não, sem dúvida. Você falou, acho que para você falou, né? O ganho de um é o ganho de todas, né? Que elas começam a observar, né? Que pô, consegue chegar, como a gente falou aqui sobre liderança, falou sobre equidade, agora desenvolvimento e sustentabilidade, né? Consegue observar, oh, poxa, se ela chegou, também consigo chegar, né? É um ambiente plural, né? Um ambiente que dá para como foi a entrevistada falou, a parte técnica tem que estar bem afiada para quando tiver a oportunidade ter o acesso, né? Exatamente. Uhum. E quais características, assim, ou habilidades você considera, assim, pegando já o gancho que eu falei, né, de habilidade técnica também, né? Mas quais características ou habilidades que você considera, assim, essenciais para uma mulher que deseja alcançar as posições de liderança? Então, acho que uma você já falou mesmo, né? Acho que a parte técnica, ela é extremamente essencial. E aí, por que a técnica, eu acredito que ela é muito importante? Porque a gente, na maioria das vezes, a gente precisa se provar duas vezes mais do que quando um homem está falando, por exemplo. Então, e às vezes você pode ser muito boa, e aí você precisa ser muito boa tecnicamente para poder provar que realmente você é, merece estar naquele local ali. Então, acho que esse é o primeiro passo aí para uma mulher chegar numa carreira de liderança. E, claro, tem a parte técnica, e é a parte técnica, então ela precisa conhecer muito bem, é importante ela conhecer muito bem, ela conseguir e saber exatamente onde ela quer chegar. Porque quando a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente se prepara Exatamente. para ter as habilidades necessárias, né? Então, se você quer ser uma líder num determinado assunto e você sabe o que você precisa saber, você se prepara para aquele momento. Mas aí não adianta só a parte técnica, né? A gente precisa aí equilibrar outras habilidades também. Então eu vejo muito uma questão de visão estratégica, é muito importante ter uma visão estratégica, sair do micro e pensar muito no macro, acho que é extremamente importante, principalmente na carreira de mineração, e aí eu falo muito pela área ambiental também, a gente não pode ir sustentabilidade porque está tudo integrado, não adianta eu ser uma especialista apenas nas questões de meio ambiente, porque a parte social ela está integrada, a parte financeira, a empresa ela precisa ter o seu lucro no final, então não adianta a gente pensar apenas num pilar da sustentabilidade. Então, isso a mulher precisa trazer essa visão estratégica mesmo, de mostrar, de pensar no ambiente como um todo, de pensar na empresa como um todo. E um ponto importante que eu acho que nós somos muito fortes nesse sentido, e a gente está cada vez mais forte, é a adaptação. Acho que a gente tem uma habilidade muito grande de se adaptar às diferentes situações. Então, em situações mais complexas, em situações mais fáceis, eu acho que a mulher ela tem já uma habilidade inata e que cada vez mais ela vai se desenvolvendo aí à medida que ela vai crescendo aí na jornada de liderança. E o outro ponto também é a gente saber se posicionar e construir redes de relacionamento, engajar pessoas. Acredito que essas são as principais habilidades aí para numa carreira, numa posição de liderança dentro da mineração, assim como eu acho que vale para todos os setores também, para todas as empresas. Não, certamente, né? Eu acho que, como você falou bem, essa questão ter bem escrito o objetivo, né? Onde quer chegar. A gente, falo muito isso nas palestras que eu ministro. Você
tem mais aptidão com a carreira de gestão ou a carreira técnica? Que nas empresas hoje, como a Ango, outras grandes também, já consegue direcionar o profissional para esses lados, né? E como você falou, tendo um objetivo bem claro, com certeza consegue lograr isso, né? Principalmente, como a gente falou, né? Uma mulher, as mulheres conseguem chegar onde quiser, né? E teria algum exemplo de como uma perspectiva disso que você falou, né? Se posicionar como mulher para a resolução de problemas, principalmente ambientais, assim, você pode compartilhar com a gente? Sim. Então, eu acho que na carreira de mineração a gente tem desafio o tempo todo, né? Seja E aí, falando especificamente aí da área que eu trabalho, a gente tem uma relação muito forte aí, seja com as áreas operacionais, porque eles precisam executar o trabalho deles, e eles precisam operar e retirar o minério. Nós, como área de meio ambiente, a gente precisa garantir que seja causado o menor impacto possível ao meio ambiente. Então, é muito importante a gente se posicionar nesses momentos onde que precisa de realizar uma atividade, mas se você não tem a licença ambiental necessária, você não vai realizar a atividade. E a gente precisa se posicionar nesses momentos. Então, acho que esse é um exemplo que traz muito essa posição. A gente, como área de meio ambiente, no meu caso, trabalhando aí com várias questões relacionadas a estudos ambientais, para suportar processos de licenciamento, muitas vezes você precisa trabalhar de forma que a preservação ambiental ela caminhe junto com a necessidade de operação também. Então, você precisa trabalhar de forma muito integrada. E nesses momentos você precisa realmente ter uma postura mais firme, realmente precisa ter um planejamento prévio, não adianta querer chegar amanhã e operar uma área que a gente não se planejou para poder operar, que não foram feitos os estudos ambientais necessários, que não foram feitas as compensações necessárias antes de fazer a operação, antes de entrar em atividade naquela área. Interessante, né? Eu falo, como a gente estava falando aqui já desde o início, né? O meio ambiente tem que andar junto com a mineração, não adianta a gente tentar ser radical de um lado ou radical do outro, tem que caminhar junto, mostrando necessidade, né? A gente sabe que se a gente está falando hoje aqui, usando a tecnologia, são dezenas de minerais que estão juntos, precisamos dele, que é o nosso lema, sem mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem mineração. Tem que ter essa visão mesmo quando eu converso aqui com o pessoal do meio ambiente, né, todos eles sempre trazem essa visão assim. Não, eu gosto muito desse lema seu aí, porque ele faz todo sentido mesmo. Beleza. E chegando aqui ao final aqui da nosso podcast, Claudiana, que mensagem você gostaria de deixar assim para as mulheres, né, que está nos ouvindo também, e também sobre o movimento Human Mind? Ótimo. Então, minha mensagem para todas as mulheres aí que querem ingressar ou crescer na mineração, assim como em outros setores, ou em qualquer setor, por mais desafiador que seja, é que não deixe que as barreiras externas ou as internas limitem os seus sonhos. E que em qualquer lugar qualquer lugar que elas estejam, que sempre tentem romper essas barreiras, romper esses obstáculos. E se tiver muito difícil, que procure ajuda. Eu acho que o Mine ele tem uma rede de apoio muito grande que pode apoiar nessas dificuldades para romper barreiras e a gente chegar onde a gente se planejou chegar. E aí eu me lembro, se puder ainda dar um exemplo aqui de como de inspiração essa questão de mostrar. Acho que um ponto importante é a gente continuar sendo nós mesmas. Então, sendo muito profissional, determinada, mas sem perder a nossa essência aí como mulher. E aí é onde que eu queria trazer o exemplo, porque isso me marcou muito aí na minha carreira, na minha trajetória profissional,
E foi um pouco o início para abrir meu olhar assim do papel de como que a mulher poderia trabalhar em todos os setores. E aí durante o meu doutorado, eu tive a oportunidade aí de participar de um projeto em parceria com o Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira, que é o IAPM, que fica em Arraial do Cabo, e ele é vinculado à Marinha do Brasil. E aí, como parte desse trabalho, nós ficamos embarcados aí em um navio da Marinha, onde nós realizávamos aí as coletas de amostra de água para o estudo que nós estávamos desenvolvendo. E aí foi uma experiência marcante aí por diversos motivos, mas um deles que me chamou muita atenção é que o comando dessa embarcação ela estava nas mãos de uma mulher. Foi a primeira vez que eu tive esse contato. Então, a comandante era uma mulher, e aí me impressionou, não apenas pela posição dela estar num cargo tão alto, né, mas a posição de liderança nesse ambiente que tradicionalmente ele é ocupado por homens. Mas o que me marcou muito foi a maneira como ela conduzia tudo com muita excelência, profissionalismo e uma presença muito inspiradora. Então, sempre estava ali, a cada atividade que ela fazia, ela tirava o batom do bolso, retocava a maquiagem, e todo mundo respeitando ela e seguindo as ordens de uma forma muito cuidadosa, com muito respeito. Então, eu via que a tripulação ela respeitava genuinamente ali a comandante, não por ela ser mulher, mas pela competência e pela forma como ela gerenciava cada detalhe ali da atividade. Então, essa experiência ela me fez aí refletir sobre como que a liderança pode ter diferentes estilos, mas que há um único caminho para exercer, e aí a gente pode exercer isso com autoridade, com influência, e continuando sendo mulher aí, e não perdendo a nossa essência. Então, essa é a mensagem que eu trago para todas as mulheres. Bacana, realmente. Eu falei uma vez numa palestra de concurso técnico, eu falei que as meninas tudo de cabelo grande, né? E foi lá no Rio Grande do Norte que eu fiz lá uma palestra lá, e todos falaram, vocês são vaidosos com o cabelo? Eles disseram, somos. Eu falei, continue sendo, mas sabe que vai sujar. Mas aí vocês lavam, fique tranquilo, mineração é assim. Aí elas entenderam o que eu tinha falado e disseram, realmente, vamos continuar nos cuidando, mas sabendo que o minério vai sujar, mas nada que um banho não resolva, e que elas podem tomar o lugar, como você falou, né? Devendo ser com as mesmas características e as mesmas vaidades, que é o que a gente precisa mesmo, é estar bem consigo mesmo, né? Exatamente, é não abrir mão daquilo que nós somos, né? Exatamente, não abrir mão. Claudiana, muito obrigado pela sua participação aqui, tá? Agradecer aí o Movimento Human Mind por mais esse ano de parceria, que essa parceria continue aí o resto do ano, o próximo ano estejamos aqui novamente. Novamente, muito obrigado, e como falo em todos, mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem mineração, e até a próxima. Até a próxima. O podcast da mineração é patrocinado pela consultoria Ígnea Geologia e Meio Ambiente, empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. Revo Geoscience, serviços de consultoria avançada em geociências, oferecendo suporte em todas as fases de exploração e nos desafios de mineração, engenharia e meio ambiente. Mentoria Viver do Direito Minerário com Roberta Azevedo. O direcionamento para quem tem ou quer criar uma consultoria mineral de sucesso, com mais clientes, mais fechamento de propostas e mais faturamento.